a tua obra. Glória a Deus. Foi isso que ele quis dizer. Ele quis colocar o seu chamado naquele momento, não tinha nenhuma importância para ele. Ele, para não dizer não a Jesus, ele disse: olha, o meu chamado pode ser mais adiante. Porque a visão desse rapaz ainda era uma visão terrena. Era ainda uma visão de questões transitórias. Tinha coisas e causas na sua vida mal resolvidas que ele ainda não poderia abandonar para servir verdadeiramente ali a Deus, ao Mestre. Naquele momento Jesus estava sendo o Rabi, o Rabone, o Mestre, o professor que ensinava e orientava como apregoar a palavra e como levar o Evangelho de Cristo àquelas pessoas. Glória a Deus. Então aquele rapaz: não, agora eu não posso, agora eu não tenho capacidade de ter me comprometer com a tua obra. E Jesus olhou para ele e olhou para o outro e disse: e você? Senhor, deixa-me em casa me despedir dos meus. Esse daí até estava com uma proposta melhor. Esse daí até estava querendo, de uma forma ou de outra, seguir a Deus mais rápido do que o outro. Amém? Mas o Senhor disse: olha, o negócio é o seguinte: para servir a Deus, para fazer a obra, para anunciar o reino aqui na terra, o reino de Cristo aqui na terra, para preparar este reino para um dia subir para o reino do céu, glória a Deus. Você não pode estar pegando. Você já imaginou pegar no arado e olhar para trás? É perigoso. O arado é uma peça extremamente amolada. Se passar pelo pé, corta o pé no meio. Então, o Jesus disse: não pode vacilar. Você não pode recuar. Quando você faz a obra de Deus, você não pode olhar para trás. E aqui o tema é exatamente esse: não olhar mais para trás. Diga para o seu irmão: não olhe para trás. Glória a Deus. A segunda pessoa que se ofereceu para servir a Cristo. A palavra traduzida aqui, se está apta. Jesus disse: se você não estiver apto, não pode ir. Se você não estiver preparado, em hebraico apto quer dizer eutetos. O seu significado, o seu conceito quer dizer: se você não for uma pessoa apropriado, você não vai ter utilidade na obra de Deus. Mas para isso, para ter a utilidade e ser uma pessoa apropriada, requer, em primeiro lugar, vontade. Diga para o seu irmão: vontade. Em segundo lugar, firmeza. Diga para o seu irmão: tenha firmeza. Você tem que acreditar no seu chamado, tem que investir no seu chamado. Diga para o seu irmão: responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Em primeiro lugar, a responsabilidade que você precisa ter é com a firmeza que você precisa ter com o seu chamado. Porque a primeira coisa que os pregadores, os anunciadores da palavra se preocupam é com aquilo que Jesus se preocupava: anunciar e fazer com que a igreja se arrependa dos seus pecados. Quando a igreja se arrepende dos seus pecados, ali é porque ela está com o seu coração aberto, condoída com tudo aquilo que Jesus passou por nós, se sacrificou pela nossa vida. Então a igreja que ouve a palavra, é tocada pelo poder da palavra e vai se libertando pelo poder da palavra, ela passa a ter um compromisso com a palavra, passa a ter um compromisso com Jesus e passa a ser fiel ao Mestre. Passa a ser fiel à sua escolha.
Passa a ser fiel àquilo que você já sentiu. Você sentiu a presença de Deus? Você sentiu o amor de Cristo? Diga para o seu irmão, você já sentiu o amor de Cristo na sua vida? Você já foi tocado por este amor? O Espírito de Deus já te convenceu um dia que você precisa servir este Deus? Você quer vivenciar as promessas deste Deus na sua vida? Então o Espírito Santo está dizendo aqui hoje, lembre-se que Jesus disse, não deves abrir mão, não olhe para trás. Colocou a mão no arado, tem que seguir adiante. Combati o bom combate. Como o apóstolo Paulo diz, a minha parte eu fiz. A igreja que um dia se convenceu do pecado, e um dia teve a capacidade de se arrepender deste pecado, esta pessoa teve o quê? Uma experiência maravilhosa, que é o quê? A salvação, que é a primeira e maior grande bênção que nós podemos receber. Glória a Deus. Então, quando nós recebemos a nossa salvação, que é uma coisa diferente da santificação, nós passamos a ser gratos, nós passamos a ser fiéis. A quem? A Jesus. Por quê? Deu a vida por nós. Ainda disse mais, que jamais iria nos abandonar. Olha que coisa maravilhosa. Quantos não têm abandonado Jesus? Ah, pastor, eu não abandonei Jesus não, eu continuo acreditando. Quantos não têm deixado o arado, a obra, o seu chamado para trás? Quantos não têm olhado para si mesmo? Quantos não têm se preocupado somente consigo mesmo e têm deixado a obra do Senhor de lado? Glória a Deus. Então a primeira coisa é o que? É o rompimento da pessoa com o mundo. Se você não conseguir romper o que o mundo oferece lá fora, você jamais vai conseguir usufruir e desfrutar verdadeiramente da salvação. Olha, desfrutar da salvação é algo maravilhoso. O primeiro amor é algo intenso, é algo maravilhoso demais. Não tem dinheiro que pague esse momento. Glória a Deus. Quando trata de seguir a Jesus, glória a Deus, nós não podemos ter nada neste mundo que nos prenda. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque de repente nós temos que nos desprender, nós temos que abrir mão de determinados valores que aparentemente são importantes para nós. Porque essa é uma maneira de você mostrar a Jesus que está sendo fiel. É uma maneira de você provar a sua fidelidade. E quando você prova a sua fidelidade, passa a ser um servo fiel. Oh, glória a Deus. Aí você vai ver o que é bênção sem medida em todos os segmentos e aspectos da sua vida. Em todas as áreas. Seja espiritual, seja material, seja no casamento, seja sentimental, seja financeira. Em todos os aspectos sentido, Deus vai liberar bênção sem medida. Por quê? Porque você é uma pessoa que está preparada para receber bênção. Deu para entender? O crente, ele não é, alguns, não é totalmente rico, próspero, abençoado em vários aspectos, porque não estão preparados para receber a bênção, senão vai se acomodar na bênção. Glória a Deus. O crente que tem experiência, maturidade, confiança em si mesmo, crente que é fiel a Deus, é um crente próspero em todos os sentidos e em todos os aspectos da sua vida. Agora, o que é olhar para trás? Vamos só lembrar aqui uma coisa. Um bem conhecido pastor chamado John Wesley declarou o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. Glória a Deus. Olhe bem no olho do seu irmão.
Pergunte para ele, você está convertido? Medite agora você. Você está convertido? Você conseguiu superar os desejos e as vontades que o mundo, que a carnalidade te oferece? Você consegue administrar isso? Ei, igreja, não é fácil. A santificação, preste bem atenção. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Deu para entender? Porque o crente separado, lapidado, o vaso trabalhado, o vaso refeito, ele tem prazer, ele tem orgulho e alegria em ter comunhão com Deus. Ele tem satisfação quando a pessoa vem pedir oração e ele sabe que naquele momento ele está preparado para interceder por aquela vida e saber que a sua oração vai chegar no trono de Deus. Oh, glória a Deus! Diga aí para o seu irmão, a oração da pastora hoje chegou no trono de Deus. Deus está te abençoando. Deus está liberando aquilo que está no vestido. Oh, glória a Deus. Olhar para trás, nós temos tantos exemplos, mas tem um bem conhecido mesmo na palavra de Deus, que nós não usamos aqui. Nós usamos as histórias do Antigo Testamento exatamente para tirarmos como exemplo, para buscarmos até esse tipo de exemplo e não vivê-los. Recuar no momento que estivermos achando que estamos procedendo da mesma forma que aquela pessoa procedeu. E nesse caso aqui, eu estou falando da mulher de Ló. O Senhor determinou que Ló e sua família iam sair da Sodoma e da Gomorra. Isso daqui é uma coisa figurativa, igreja. Nesse momento eu posso usar essa passagem bíblica como algo figurativo. Eu posso trazer para a igreja nos dias de hoje. Diga para o Senhor, o Senhor te tirou da Sodoma, o Senhor te tirou de Gomorra, o Senhor te tirou do mundo. O que é que você quer no mundo? O mundo não é lugar para crente e servo de Deus que já tem um chamado. Porque conhecemos a palavra de Deus. Porque vamos ser cobrados por sabermos o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. O Senhor nos tirou da Sodoma e de Gomorra. Mas aquela mulher olhou para trás. Com certeza ali ela queria olhar a sua fazenda, que pertencia. E ali ela virou o quê? Uma estátua de sal. Com certeza, um sal insípido. Um sal que não tem sabor, que não tempera. E o pior de tudo, ficou ali, paralisado. O crente que olha para trás não continua. Ele fica parado. Ele fica sendo um instrumento do inimigo. Então nós temos aqui essa figura que o próprio Senhor Jesus lembrou quando ele estava falando para aquele povo lá em Lucas 17:32. Ele diz: lembrai-vos vós da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Não olhe para trás. Não recue diante do seu chamado. Glória a Deus. Quando Deus tem um chamado, em primeiro lugar, já é um grande privilégio existir o chamado de Deus na nossa vida. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando Deus escolhe, pela misericórdia divina, te usar como instrumento para fazer a obra, para interceder, para louvar, para jejuar, para cuidar da casa do Senhor, para cuidar da portaria, para limpar os utensílios da casa do Senhor, dá glória a Deus, aleluia, porque é através disso que Deus abençoa
a nossa vida dando livramento. Pode prestar atenção. Que o nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Quando Deus tirou Ló e sua família dali, Ele advertiu: olha, não olhe para trás. O Senhor lembrou: não olhe para trás. Diga para o seu irmão: não olhe para trás. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 19, 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte. Diga para o teu irmão: corre para o monte. Quando a coisa estiver preta, corre para o monte. Glória a Deus. Para que não pereças, para que não morra. Se olhar para trás, se recuar, conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo e o que é errado, vai se envolver com o mundo, vai morrer. Não é o que nós achamos nem o que queremos. A palavra de Deus é fiel. Diga para o seu irmão: tem ouvido? Escute. Não só ouça, mas escute. Glória a Deus. Glória a Deus. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em estátua de sal. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, versículo 1, ele diz assim: para a liberdade, olha aí, ó, para a liberdade que foi, que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Se um dia foi escravo do inimigo, que viveu com o que é errado, se conhece a palavra, por que vai voltar a ser escravo do inimigo novamente? Ser fiel a Deus, você está mostrando o quê? Consideração, respeito, fidelidade, reconhecimento por aquilo que Cristo fez por nós. Se você não consegue conhecer a palavra de Deus e ter a experiência que nós já tivemos, se não conseguirmos ser fiéis a Deus, infelizmente eu tenho uma notícia ruim para lhe dar: você não vai ser fiel a ninguém. Se Jesus fez o que fez por você e por mim, e se nós não conseguirmos ser fiel a Jesus, você não vai conseguir ser fiel por ninguém, com ninguém, nem com você mesmo. Porque às vezes nós traímos até nós mesmos. Às vezes nós somos os nossos maiores inimigos. Às vezes tomamos atitudes, decisões impensadas que prejudicam as nossas vidas, porque não tivemos ponderação nem sabedoria para administrar e para reconhecer que o crente não pode viver sem a direção de Deus. Deus não pode estar correndo atrás do que é errado para abençoar o que é errado. Lembre-se disso. Deixe de fazer meninice. Peça direção ao Espírito de Deus para, antes de qualquer escolha e atitude, você fazer a vontade do Senhor na sua vida. E para isso precisa de submissão, respeito por si mesmo e por Deus, direção, administração de vida, responsabilidade, compromisso e fidelidade ao Senhor. Glória a Deus. Infelizmente os pecados, ele tem o poder de acorrentar as pessoas e com o tempo vai cegando as pessoas. E às vezes elas ficam tão envolvidas naquilo que elas estão gostando de viver, que elas encontram defeito em todo mundo, mas não conseguem se analisar. Essa é uma artimanha do inimigo. E fica procurando desculpa para os seus pecados. Isso é outra artimanha do inimigo. Diga para o seu irmão: seja forte, seja maior do que os pecados. Não seja fraco, senão você vai se vir de joguete na mão do inimigo, de escândalo na mão do inimigo. Deu para entender, igreja? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem está feliz aí por estar sendo exaltado? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que fazer o que o Espírito Santo me cobra. Amém? Glória a Deus. Nós temos
que mostrar às pessoas o que é o pecado e qual a condição disso. Você já vai de qualquer forma pagar um preço. Porque Deus perdoa, Jesus perdoa quando nos arrependemos? Perdoa. Mas a carne vai padecer e pagar o preço do pecado. Glória a Deus. O que acontece com as pessoas? Tem uma passagem bíblica que é demais essa passagem. Quando ela fala do povo de Deus que estava com seu coração voltado ainda para o Egito. Sabe onde é que está essa passagem? Vamos ver aqui. Vamos ler Atos capítulo 7, versículo 38. Isso aqui foi quando Estevão foi apedrejado pelos homens, porque ouviram a verdade e saíram apedrejando Estevão, porque não gostaram de ouvir a verdade. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o que recebeu as palavras de vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E em seu coração se tornaram ao Egito. Preste bem atenção, eles não voltaram para o Egito. Mas no momento das provas, das lutas, o coração deles estavam voltados para o Egito. Deu para entender, não? O que é que a palavra de Deus está querendo nos mostrar aqui, tirando como uma figura para o dia de hoje, um exemplo? Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o coração está voltado para o Egito. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está desviado. O coração está desviado. Tem os desviados que estão desviados mesmo, que deixaram de ter compromisso com a obra, deixaram de adorar Jesus, porque colocaram outras coisas em primeiro lugar na sua vida e não vem praticamente mais à igreja, ou não vem mais de jeito nenhum. Esses são os desviados mesmo, literalmente mesmo, escancarados. Glória a Deus. Mas tem os desviados dentro da igreja, que está aqui dentro, mas o pensamento está lá fora. Está aqui dentro, mas o seu coração, o seu espírito, o seu ouvido, os seus pensamentos, a sua alma não está voltado para receber a palavra que traz libertação e fortalecimento para a sua alma e revestimento para as suas armaduras de fé. Glória a Deus. E aí é onde envolve aquela história das 10 noivas, as 5 prudentes e as 5 nécias ou imprudentes. Quem recebe a palavra, quem lê a Bíblia, mesmo que não tenha tempo, mas que quando tem oportunidade de vir à casa do Senhor e vem com o coração quebrantado para obedecer a palavra que Deus está entregando, o seu brilho é maior. Se você vem para a igreja à força para dar satisfação ao pai, ou à mãe, ou ao vizinho, ou ao pastor, ou à pastora, mas se o seu espírito não está almejando vir à casa do Senhor, tem uma notícia triste para lhe dar. Você não é convertido. Você é convencido. E isso é um grande risco para você se desviar dos caminhos do Senhor. Porque é nesses aí que o inimigo fica observando. Ele não tem poder de ler o teu pensamento, mas a experiência milenar dele sabe, pelo teu aspecto, pelo que tu fala, pela forma que tu estás recebendo a palavra, ele fica te observando. Se você recebe e vivencia a palavra. Portanto, seguir a Deus não é brincadeira, igreja, é coisa séria. E hoje, até alguns não podem, talvez nem dê esse valor, o real valor que é necessário para seguir este Deus. Mas amanhã, um dia, no mundo espiritual, você vai clamar e não vai ter mais como retornar para trás. Estou só me lembrando, é triste estar dizendo isso, mas eu preciso me lembrar que você, para servir a Deus, é um motivo de honra, é uma alegria você ser essa luz, você ser essa pessoa separada. O pessoal lá do Egito sentiu vontade, olha, eles reclamaram, só temos esse maná, só tem esse maná todo dia.
Estamos cansados desse maná. Cadê as nossas carnes, nossos peixes, nossos melões e pepinos que tinha lá no Egito? Quer dizer, para lembrar dos prazeres que traziam aquele momento a carne, eles cobravam de Deus esses prazeres, mas esqueceram que eram escravizados pelo próprio inimigo. Já pensou? Que coisa triste uma situação dessa. Tem pessoas que preferem viver escravizados pela carne do que ter essa libertação e viver uma vida de comunhão e santidade com Deus, porque a carne está gritando mais alto. O coração deles estava voltado para o Egito, ou seja, eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Pergunta ao seu irmão: você já conseguiu se libertar do Egito? Mas pergunte sério, como se você estivesse perguntando a você mesmo. Tem pessoas que estão aqui dentro, mas estão sentindo, de vez em quando vem aquela saudade da bebida, aquela saudade da dança, aquela saudade da droga, aquela saudade do adultério, do sexo ilícito. Eu sei o que eu estou dizendo, porque quem está mandando dizer isso aqui é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui: eu quero te testar na tua fidelidade, porque eu quero prover a tua necessidade, porque o que o Senhor quer te dar é perfeito, é completo, porque Deus é fiel. Seja fiel a Deus e Ele será fiel a você. Se nós não conseguimos ser fiel a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, fica difícil. Glória a Deus. O apóstolo Pedro diz assim: vós, pois, amados, para encerrar, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que descaias da vossa própria firmeza. Quer aqui um segredo, que é se guardar, de não olhar mais para trás? Seja firme. Seja firme no seu chamado. Seja firme no propósito que Deus já entregou, o desígnio que Deus confiou na tua vida. Invista nisso, porque a responsabilidade deste compromisso e desta firmeza cabe somente a você. Muitas vezes as pessoas encontram desculpas. Uma vez um jovem disse: eu não fui mais para a igreja porque minha mãe encheu o meu saco. Porque minha mãe me cobrava muito que eu tinha que ir à igreja. Ela já foi nessa igreja, já saiu daqui já há muitos anos, mas eu ainda tenho contato com ela. A Bebinha conhece ela. A minha mãe não me deixava em paz. Desculpa. Deu para entender? Isso é desculpa. Vim para a casa de Deus, alegrai-vos quando vos disserem: vamos para a casa do Senhor. Só se alegra quem está liberto. Só se alegra quem é fiel a Jesus. Não adianta abrir a boca e dizer: eu sou fiel a Jesus, e você está com outras atitudes, com atitude que não condiz com tuas palavras. Glória a Deus. Acautelai, previna-se, cautele-se. Você tem um voto de compromisso com Deus, e esse voto de compromisso muitas vezes é esquecido. Em Hebreus 13:5 diz assim: porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você e eu temos a capacidade de dizer a mesma coisa para Ele. Me deu vontade até de chorar agora. Como é que está a igreja do Senhor Jesus? Jesus querendo voltar, Jesus querendo realizar, concluir o reino, e a igreja não é o mundo, não, igreja, é a igreja. A igreja tem negligenciado no seu chamado, a igreja está descompromissada,
A igreja está sendo infiel no seu propósito, no seu compromisso, com a sua fidelidade ao Senhor. E Ele disse que jamais nos abandonaria. Isso mexe muito comigo quando eu leio esta palavra. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia daqueles que ainda não têm colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida, mas as questões pessoais e carnais estão envolvidas com o que o mundo lá fora oferece. Senhor, tem misericórdia. Deus, que essa oração não seja oração comum e que ela não fique somente aqui, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Nos fortalece, nos renova, nos restaura. Eu sei que depende da nossa firmeza. Eu sei que esse compromisso é nosso, porque tu já tem feito tanto. E tu estás aí, tu és Deus e Deus é Deus. Continua existindo sem nós, mas nós sem ti não somos nada. E às vezes queremos ser semideuses, cheios de filosofias e conceitos errados, para encontrar respaldo para o pecado. Senhor, tem misericórdia daqueles que não têm conseguido ser fiéis a ti. Tem misericórdia da tua igreja que não tem compromisso contigo. Tem misericórdia da fraqueza da tua igreja, das setas que o inimigo tem lançado e a tua igreja tem caído nessa esparrela do inimigo. Tem misericórdia de nós. Que tu possa trabalhar, Senhor. Eu sei que tu trouxe aqui aqueles que tu queria falar esta noite. Que tu possa trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Repreende, meu Deus, toda rebeldia. Repreende, meu Deus, toda falta de compromisso. Repreende toda falta de respeito consigo mesmo, com seus pais, com seus pastores. Coloca por terra esse demônio rebelde, em nome de Jesus, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus tremendo. A tua palavra diz, meu Deus, as tuas promessas, a tua palavra é tu, Senhor, que não nos abandona. E nós queremos ter, meu Deus, a capacidade, a firmeza, a fidelidade de estar contigo aqui, ali e acolá. Meu Deus, na alegria e na tristeza, no momento de prova e de fidelidade e felicidade, no momento do pouco e do muito, nós queremos estar contigo, porque nós não queremos ser uma igreja comum, mas nós queremos ser a igreja, queremos ser a noiva, cheios da tua luz, cheios do teu azeite, compromissados, porque, Senhor, é de surpresa. Pode anoitecer e não amanhecer, e as pessoas ainda não atentaram, não atinaram para isso. Portanto, Senhor, que a tua igreja, meu Deus, que a tua noiva possa se despertar. Desperta e desperta. Repreende todo o mal, toda ação maligna contra aqueles que tu tens chamado. E desde já, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade e por esse momento de comunhão contigo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Amém, Jesus.